isso se dá? Essa é uma resposta que a gente não tem, né? Então, Rosana, a gente vai tentar, porque assim, é uma das áreas que eu sempre dizia, não, gente, a gente trabalhar com aprendizagem efetivamente é uma coisa muito delicada, né? Mas vamos ver de como é que isso se organiza e de como é que isso se dá. Oi? Vai ser para adulto. Criança é mais ainda delicado, né? A gente está trabalhando com a ideia da aprendizagem aberta mesmo. Há um catalisador, que é o processo formativo, tá? Mas esse processo formativo, ele transborda. E ao transbordar, a gente vai ter aquilo que a gente chama então de aprendizagem aberta, tá? Aí os mocks e tal. Vamos lá, né? Vamos lá, é um desafio, tá? Bom, vamos lá para frente um pouquinho mais. Bom, essas questões, elas são importantes para a gente pensar, então, como é que a gente entende a presença naquilo que é o não presencial, tá? E aí nós temos duas teorias, tá? Que é a presença cognitiva e a presença social, né? Vocês também vão poder adentrar um pouco mais, mas a cognitiva é essa que se dá no processo de acompanhamento, sistematização, e a social é a presença institucional mesmo, né? Então, assim, a gente sabe que os alunos da graduação, por exemplo, eles têm o maior orgulho de dizer, eu sou aluno da UFMT. Já deu calor, vou beber água. Tá bom. Falta quanto, na verdade? Esse aqui? Bom, continuando, tá? E essa presença, ela é fundamental. E a social, ela tem a ver, sobretudo, tá? Com a ideia, então, da instituição e dos processos de colaboração, né? Daqui a pouco eu vou dizer um pouco mais sobre isso, à medida em que a gente trabalha mais com as tecnologias da informação e comunicação, tá? Então, vamos lá. Pode ir adiante. Ah lá. Então tá, já estou terminando, tá? Então, vamos lá. A presença do ensino também, ela é fundamentalmente atravessada pela ação docente, né? Que o aluno, então, ele se sente, não é reconhecido, ele se sente instituído pelo processo de ensino, tá? Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, inclusive da presença do professor, né? Não é porque a gente está num ambiente virtual de aprendizagem que o professor desaparece, essa presença é fundamental, tá? Mais um, vamos lá. Bom, aí assim, caminhando um pouquinho para o final, fazendo uns estudos, esses inclusive já estão até publicados, enfim, pela gente, pelos alunos e tal. O que a gente vê 10 anos após a implantação da educação à distância? O primeiro decreto, ele saiu da UAB, né, gente? Eu estou considerando o UAB, né? Porque antes não tinha, a gente, enfim, a gente ia assim conforme como é que eu diria, o humor do Conselho Nacional, enfim, aqui mesmo a gente demorou praticamente uns 8 anos para a gente ter o curso reconhecido, tá? Mas enfim, isso faz parte da história agora, né? Mas o que a gente vê nesses 10 anos de implantação? Alguns problemas e algumas questões que são fundamentais, tá? Acompanhando, a gente não pode dissociar um processo do outro, né? A gente teve uma expansão do ensino superior no Brasil que foi quantitativista, ela foi privatista, né? E isso foi implementado na década de 90. Então, assim, as políticas todas de FHC, eu não estou dizendo que foi bom, ruim, não é nada disso. A gente está trabalhando aqui do ponto de vista daquilo que a gente tem hoje como resultado disso. Da mesma maneira que no presencial a gente tem esse movimento, no não presencial também, né? Então, o aumento das vagas e de matrículas no não presencial acompanhou
esse movimento, tá? Enquanto aqui na UFMT hoje a gente tem quantos alunos? Uns 2.000? 2.000. Uns 2.000, que assim, lembrando dos cursos e tal, tá? Vocês sabem quanto que a Croton, eu estou dizendo a Croton que junta lá as instituições todas que a gente sabe. Vocês sabem quantos são os alunos da educação à distância deles? 150.000, tá? Então, esse movimento, e aí também, eu não sou contra as instituições privadas, por favor, eu acho que cada um tem o seu espaço, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso também, né? Então, hoje, algo de 80% das matrículas no não presencial, elas estão nas instituições privadas, da mesma maneira que as matrículas do presencial, né? E aí, qual é a tendência que a gente viu, né? No não presencial, a gente vai ter 3 cursos que concentram 52% das matrículas, tá? Que é administração, pedagogia, nessa ordem, tá? Administração, pedagogia e serviço social, né? Então, assim, dos 1 milhão e não sei quantas matrículas de ensino superior no não presencial, 52% se concentram nesses cursos, tá? Então, que expansão é essa? Que política de expansão é essa, tá? Da mesma maneira, a gente vai ver isso no presencial também. Então, são movimentos muito semelhantes naquilo que se aponta como tendência, tá? E, por exemplo, esse aqui foi os dados de 2010, que a gente trabalhou do censo. Naquele momento, 48% das matrículas de pedagogia, elas estavam no não presencial. Quase 50%, então, tá? Bom, aí vamos lá. Adiante. Outra coisa, quando se falou da UAB, era para desconcentrar o processo da formação no ensino superior. Quando a gente vê os dados e você vê os mapas, novamente se concentrou. A região norte está com muito pouca coisa, nordeste e tal, e os centros de apoio, como é que chama? O apoio presencial? Polo de apoio presencial, eles estão sobretudo nas regiões metropolitanas, né? Então a gente teve uma política de desconcentração e em 10 anos ela se concentra de novo, tá? Bom, pode ir para frente, né? Seguindo o mesmo movimento que nós tínhamos há 10 anos atrás, tá? Bom, a idade eu já falei para vocês, né, que a gente está tendo umas concentrações em termos do ingresso, tá? E a questão da evasão, então, né, que também é um dado bastante significativo. Em alguns cursos mais e outros cursos menos, tá? Então são essas as grandes tendências que a gente consegue observar na análise dos dados, então, relacionados à expansão da formação no nível superior, naquilo que é esse movimento do não presencial nesses últimos 10 anos, tá? Então vamos lá. Tá, já foi também, né? Vamos lá. Bom, a questão, essa daqui eu meio que toquei também, tá? É assim, o que aconteceu também nesse processo? Então, eu vou dizer da UFMT porque é a experiência que a gente mais conhece, né? Nós tínhamos todo um processo de trabalho que era um processo de trabalho com a cara do Mato Grosso. A gente fazia parcerias institucionais com prefeituras, com o Estado, etc, etc e tal. Quando a UAB veio, ela acaba com tudo isso. Ela vai desconsiderar aquilo que são as experiências institucionais. E esse processo foi um processo extremamente, eu diria, traumático naquele momento para as instituições que trabalhavam com não presencial. Não era só a gente, a UFES que também estava com processo, a UFOP, a de Ouro Preto, quem mais? A UFES, a Federal do Espírito Santo, pouquinho. Ela vai se expandir um pouco mais naquilo que é a UAB. Então, assim, a grande questão que se coloca é assim, mas por que um modelo único?
né? Na verdade, havia todo um interesse, ainda da época da Secretaria de Educação à Distância, que ela foi extinta no ano de 2008, e aí vai tudo para a CAPES, tá? Havia o interesse, naquele momento, de se constituir uma Universidade de Educação à Distância no Brasil, com sede no Rio de Janeiro, né? Com reitor e tal. E a gente bateu muito o pé, dizendo absolutamente, nós temos experiência e tal, e aí, para que não houvesse esse movimento, a gente então acabou, vamos dizer assim, perdendo os anéis, mas não perdendo os dedos, tá? Que aí foi o Sistema Universidade Aberta do Brasil, tá? Então vamos lá. A questão da institucionalização e o modelo único é um problema, tá? Então, assim, durante muito tempo, a gente trabalhou com a ideia de coordenador de polo. A gente acredita que ter um professor nosso lá junto no polo, trabalhando com os tutores, etc., era uma coisa extremamente importante. A planilha não previa. Mas a gente tinha que dar um jeito e a gente dava um jeito, né? Mas então, assim, não se perguntava que organização você pretende, o que é que você gostaria, tá? Então, esse é um problema, né? Primeiro, esse da modalidade. Se a gente pega todos os documentos, a gente pega os referenciais de qualidade, eles vão colocar como alguma coisa à parte, né? O presencial e o à distância, como duas coisas diferentes, né? Inclusive no início com critérios de avaliação diferenciados. Depois a gente briga, e aí a gente conseguiu incorporar nos sinais os mesmos critérios que o presencial, tá? Mas foi uma briga também hercúlea, assim, tá? A gente considera que a ideia de credenciamento institucional, ela não é interessante, né? Porque essa ideia do credenciamento, ela é pautada por uma regulação, uma regulamentação própria, entendeu? Então, por exemplo, independe de ser faculdade integrada, faculdade qualquer, isolada, centro universitário ou universidade, os critérios são os mesmos. Entendeu? Então, quer dizer, a história do credenciamento, ele rebenta, né, com a ideia de que a gente poderia ter instituições melhor, não estou dizendo para ficar mais legal, né, mas melhor organizadas, mais estruturadas para a oferta do não presencial, tá? Então, o credenciamento institucional, ele independe da natureza jurídica da instituição, o critério é o mesmo, tá? Bom, a questão da UAB, ela é um problema também na medida em que se desrespeita aquilo que são essas experiências mais localizadas, tá? Bora lá? Bom, essa é uma questão que a gente vai ter para discutir o tempo todo, né? De como é que a gente... Como é que estão as experiências locais, as estratégias institucionais, a pesquisa, a inovação, enfim, são essas questões que a gente tem hoje para discutir e pensar em termos do desenvolvimento daquilo que é o não presencial, tá? O que se tem reivindicado, né? A gente tem, nós temos a Unirede, a gente tem agora um congresso que vai acontecer, ele é anual, o ESUD, né? É um fórum em que a gente debate as pesquisas, a gente debate, enfim, aquilo que é o não presencial, e aí essas reivindicações, elas são necessárias, então, e também fica aí para a gente pensar, mas sobretudo tem uma que a gente considera muito importante, que é integral, presencial e não presencial, para aquilo que hoje a gente está chamando de ensino híbrido. Tá? Então, assim, a grande discussão que nós temos hoje, né, em termos institucionais, em termos de alternativa e tal, é aquilo que a gente chama de ensino híbrido, né? Qual é o problema de eu ofertar a minha disciplina, a minha disciplina, né? Bom, a disciplina com a qual eu trabalho na graduação, no presencial e não presencial. Qual é o problema?
provavelmente a Micheline lá, ela vai dizer, não, esse semestre agora eu não quero ir para a universidade todo dia e tal, eu vou fazer a disciplina com a Kátia lá no AVA. Qual é o problema? Né? E a gente vê uma série de países hoje trabalhando nessa perspectiva, com a ideia de campus aberto, tá? Tem uma experiência fantástica na Universidade do Prata, aí na Argentina, na Universidade de Buenos Aires e tal, assim, implementando essas coisas com uma tranquilidade, tá? Exatamente porque há que se compreender aqueles elementos, então, do processo educativo, tá? Esse aí fica pra gente discutir depois e tal, pode ir adiante, né? E aí, uai, tinha mais um. Sumiu. Não, ele tá aí. Tá? Ou seja, vocês estão vindo para um âmbito, assim, de grandes possibilidades, né? Vocês estão vindo para um âmbito de trabalho com 1000 possibilidades e com 1000 problemas, né? Como tudo na vida, né? A gente tem os ônus e os bônus, né, do trabalho, sobretudo esse educativo, tá? A única coisa que eu diria a vocês é o seguinte, vocês considerem, assim, quando eu entrei na universidade há muitos anos atrás, assim, toda vez que a gente entra num lugar novo, as pessoas dizem assim, não, essa novata a gente vai colocar em tudo aquilo que ninguém quer fazer, né? Então, assim, os piores horários, então, sexta-feira, 9 horas da noite,